Gente, ok, a gente está no momento que a gente precisa mas sempre precisou saúde social, só para você ter uma ideia. Sem saúde social, as pessoas definham. Uma das coisas que algumas tribos indígenas faziam, não sei se fazem ainda, mas que é estudado pelo menos nas antigas, eles não tinham prisão, não tinham pena de morte. O que eles faziam a partir da hora que alguém foi condenado numa coisa muito grave na aldeia, essa pessoa não pode mais conviver na aldeia com ninguém e ela vive como se fosse invisível. Ninguém mais fala com ela, pai, mãe, a família, amigos. E a pessoa simplesmente morre, ela definha, morre, porque ninguém mais fala com ela e ela não tem saúde social, basicamente, né? Então, o ser humano, na pandemia, por que a gente começou a falar de saúde mental? Por causa da saúde social, né? Se você não conseguir regular ali, para você ter uma ideia, lembra que eu falei que a gente demorou para evoluir? Eu tenho 2 cursos de neurociência aplicada no MIT, né? Quando eu fiz a minha certificação lá. Você lembra que eu falei que quando a gente evoluiu lento, biologicamente, papapá? Nesse cenário de evolução, antes da gente ter tecnologia poderosa, o que tornava a gente forte? Os outros. Grupos maiores, pessoas mais preparadas, juntas, tinham muito maior chance de sobrevivência e de prosperar. Então, o nosso cérebro, ele gera... Pode ser que a gente mude biologicamente nos próximos anos. Por enquanto, a gente não muda rapidinho, né? O nosso cérebro, quando você está em grupo social, ele gera hormônios que te deixam feliz. Por isso que você fica feliz quando você está com um amigo, quando você reúne família, quando você está com outras pessoas. Porque é a nossa programação, por isso que eu falo que a gente não difere tanto de máquina, a gente tem um programa biológico que faz isso, que é para a gente sobreviver melhor. Não sei se vocês sabem disso, mas quando uma mulher tem filho, ela é inundada de hormônios no cérebro, que são hormônios de oxitocina, etc., que criam um vínculo com o nenê. Por que uma mãe dá vida por um filho? E qualquer mãe dá uma vida por um filho, né? Porque a gente foi configurado biologicamente para isso. Porque se a gente não fizesse isso, você não propaga a espécie. Então, isso está configurado na gente. É verdade que a gente esquece, porque eu já ouvi falar que a gente esquece os momentos difíceis, assim. O cérebro da mulher mesmo, ela tende não a destacar as dificuldades, e é por isso que a gente continua procriando, porque se a gente lembrar... Eu tenho 2 filhos, e realmente a gente esquece, porque quando o segundo vem, você pensa, meu Deus... A minha avó falava isso, quando eu tive o primeiro, e logo que você tem, não é um processo fácil, alerta, mas vale a pena muito, né? E o que minha avó falava, ela falava assim, a dor pior do mundo talvez seja a dor de parto, e a dor que você esquece mais rapidamente, porque senão você não teria segundo filho. Ninguém teria segundo filho, ou terceiro, ou quarto. Eu acho que a segunda é a dor do sono, porque o sono dói fisicamente. Eu descobri isso depois que eu virei mãe. E a do parto também. Mas qualquer pessoa, então, se a gente for falar o nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível de tentar te enganar para que você continue fazendo as coisas. Tanto que quem é atleta sabe disso, né? Que ele começa a tentar fazer você parar, porque ele não quer que você continue demais para não exagerar, mas se ele vê que você está exagerando, ele te dá recursos para que você vá continuando, né? E se você sofre catástrofe, tinha estudos mostrando uma pessoa que sofre um acidente e aí ela, sei lá, fica paraplégico, e uma pessoa que ganha na loteria. E aí você compara essa pessoa depois de alguns anos. Qual é o grau de felicidade das duas? Não difere tanto. Por quê? Porque o nosso cérebro, qual é a função dele? Tudo que é padrão, ele põe no nível mais baixo, porque você não tem que se preocupar com aquilo. E tudo que é fora do padrão, ele tem que se preocupar porque aquilo ele não sabe resolver. Então, o que acontece quando você ficou rico, né? Ou qualquer um, gente, não precisa nem ficar rico. Você começou a trabalhar. Todo mundo começa a trabalhar, você começa a querer comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo. O primeiro carro, você talvez tenha tido muito mais prazer do que o seu carro depois que você está 20 anos trabalhando, que você comprou o carro que você queria, top das galáxias, o primeiro foi um carrinho simples. Por quê? A hora que você normatizou e acostumou com aquilo, o seu cérebro ele está mais focado naquilo que você não faz, não tem, não domina, do que aquilo que você tem. Então, você tem uma dor horrorosa na vida, imagina que é o caso oposto, você perdeu alguém, você teve um acidente grave, etc. O que acontece? Você começa a lidar com aquilo, você começa a colocar aquilo na sua rotina, o seu cérebro lida com aquilo, sabe como resolver, ele vai focar naquilo que ele não resolve. Por isso que acaba tendo essa... E mãe é igual. Você passou aquela dor, né? Que é a dor do parto, a dor do sono, e etc., e você vai vendo as outras coisas que vão acontecendo, você acaba focando naquilo que é o novo, aquilo que vem, tem todo dia uma coisa nova, né? Como se aplica no trabalho? Burnout, por exemplo.
Como que isso se aplica? Para mim, assim, eu não sou especialista em burnout, né? Mas muito do burnout acontece porque você não parou antes. E por que você não parou antes? Porque você não tem pensamento crítico. Para mim, por isso que eu falo que a pensamento crítico é habilidade zero na vida. Ó, só para você ver, até por causa da minha formação lógica e depois fazer várias pós em humanas, porque o pensamento crítico tem habilidades dos dois lados, tá? Você tem lógica, mas você tem argumentação retórica, né? Então você tem que entender de viés cognitivos, você tem que saber fazer questionamento, que envolve lógica, mas tem que entender de valores humanos, né? Então, se você pegar muito da minha carreira para chegar onde eu estou hoje, é porque eu apliquei mesmo o pensamento crítico ao longo dela. Então, se você pegar, por exemplo, quando eu estava com uns 30 e poucos anos, a gente já fazia site da Turma da Mônica, já tinha ganhado um monte de best. Minha empresa indo de vento em popa, uma das primeiras empresas de internet no Brasil. Na época não era tanto destaque era eu que era o carro-chefe, falava com o Maurício, com HBO, a gente fazia um monte de coisa bacana, né? Mas, o que eu percebi? Cara, é o capeta, você faz dia e noite controlando uma produção gigantesca. Aí eu fiquei pensando, eu mato um leão por dia. Quanto tempo mais eu vou aguentar matar um leão por dia para ser valorizado? E naquela época eu fiz a conta. O que eu posso fazer quando eu tiver com 80 anos e que eu continuo valorizada? Eu tenho que lidar com áreas de conhecimento, eu tenho que ser professora. E aí que eu fui fazer uma pós-graduação na área, outra pós, né, que eu já tinha, fui fazer mestrado, doutorado, entrar numa área mais, escrever livro, que é uma coisa que foi consequência, acaba sendo consequência. Mas você veja, um pensamento, quando você tem 30, transforma totalmente a sua vida quando você tem 60, 70, 80. A mesma coisa ao longo, você fala de equilíbrio, eu sou workaholic, sempre fui. E eu tô aqui viva, já tive um infarto, tá? Mas ok. Mas o infarto é um outro momento de pensamento crítico. Mas é sobrevivência, você acha? O quê? Você pensa agora pra você sobreviver lá atrás. Lógico, então, mas ninguém pensa, esse que é o problema. É porque eu pensei em sobrevivência no meu livro, não foi uma opção. Eu falei, putz, quais são as opções? O livro vai ser o que eu vou ter que fazer pra sobreviver. Não. Pra mim não era só sobrevivência, é prazer. Por exemplo, eu poderia sobreviver, eu tenho um negócio em paralelo que é... Eu sou engenheira e tenho formação em design. Eu adoro obra, eu adoro arte, decoração. A gente tem um negócio paralelo de Airbnb, né? Então, eu tenho vários imóveis, a gente tem, eu não, né? A empresa tem. Com vistas maravilhosas, decoração de luxo, é uma máquina, né? É uma máquina. Eu penso... Mas é assim que é gostoso, né? Aqui eu também tenho as cartinhas aqui. Ó. Tem que ter coisas para te alimentar e manter conectado, né? Isso, e coisas que você realmente põe o coração naquilo. Exato. Então, eu poderia... ter sobrevivência vivendo de renda, vivendo de coisas que eu não precisaria aplicar tanto o meu desenvolvimento cognitivo. Agora, se você der um passo para trás, outro dia eu dei uma entrevista também para um programa de carreiras, etc. E a pessoa estava tentando entender por que hoje tem gente que tem tudo e não se interessa por nada, né? E aí, quando volta, como eu falei, a gente teve uma formação com bastante educação. Meus pais mexiam com a tecnologia de ponta. E mesmo nesse cenário de você tendo praticamente todo o que você precisa para formar, eu sempre fui curiosa de me desenvolver e nunca acomodei. Eu era atleta, eu competia ginástica olímpica, tênis e natação, né, essas 3 coisas. Então, parei isso, de novo, pensamento. A hora que eu entrei na faculdade de engenharia, na Unicamp, eu fazia piano, estava no 7º ano de piano. Eu competia tênis até no nível já regional. Então, essas 2 coisas são coerentes você estudar engenharia, período integral, para impossível. Escolhas, né? Então, e também tinha muito, eu era magrinha, alta, eu fazia desfiles também para coisas que eram beneficentes, o pessoal queria toda hora me chamar, né? Fazia de graça, né? Então também tinha muita pressão para gente que queria que fosse para... Aí uma hora que você tem que parar, é o que eu tô falando, que as pessoas têm que ter, os jovens têm que ter, os pais dos jovens têm que ter, o que de verdade eu quero.